Olá pessoal, estou aqui reformulando o primeiro vídeo da série do Alexander Elder sobre análise técnica, agora com microfone de qualidade. E vamos lá nessa missão de explicar e de trazer esse operacional, esse trade system aplicado ao mini índice. Temos uma analogia ao mar que é o seguinte: são três movimentos, três telas operacionais, vamos dizer assim. A primeiro de 60 minutos, que é o tempo gráfico macro, o tempo maior, ele é um movimento profundo, então a gente não pode operar contra ele. É quando a gente diz: como é que está a maré hoje? Será que a maré hoje está boa para eu entrar na água, né? E daí é quando a gente vê o tempo médio, a onda, a correção dentro da maré, né? E também temos as pequenas ondinhas, as ondulações, o gatilho fino, né? A confirmação de fato da entrada. Nesse sentido, eu queria explicar para vocês aqui como é que está funcionando esse trade system. Primeiro eu vou explicar aqui no exemplo que eu trouxe aqui no slide, e depois a gente vai para o profit. Como é que está funcionando essa tela? Eu estou usando o seguinte: o tempo gráfico maior, a gente tem o indicador das médias móveis, a gente tem uma média móvel exponencial de 20. Temos um MACD de linha, eu uso de linha, não uso de histograma. Mas por que você trouxe nesse exemplo de histograma aqui também? Porque na teoria dele, quando eu tenho barras assim, ó, temos uma força de alta, e quando temos barras fazendo o contrário, né, temos uma força de baixa. Porém eu não uso histograma, eu uso apenas o MACD de linha. Então isso é a minha primeira tela, até a de 60. Como é que está a maré, né? E depois a gente olha 10 minutos. Os 10 minutos a gente tem uma média de 9 exponencial e uma média de 20. E junto dela temos o Fosse Index, que indica o retorno, né, para aquele movimento. E no tempo gráfico menor, o de 2 minutos, a gente tem uma média de 9, de 20 e de 50. Então, se você reparar, eu estou utilizando a relação 1, 2, 3, né? Aqui, estou usando a relação 1, 2, 3. Estou usando uma média móvel no tempo gráfico macro, duas médias móveis no intermediário e 3 médias móveis no menor. Dito isso, para explicar o tempo gráfico maior, eu subentendo que você já conhece sobre topos e fundos na análise técnica. Por que eu digo isso? Porque em alguns momentos você vai encontrar o preço trabalhando dentro de caixotes, de lateralizações. Perceba esse exemplo que eu estou acabando de desenhar na tela. O preço passa um tempão dentro dessa pernada aqui, só para depois de fato ele andar. Isso é apenas um exemplo que eu posso demonstrar. Então é importante você, antes de analisar os indicadores que são indicativos, é necessário você identificar o contexto. Onde é que o preço está se movimentando, o que é que ele está fazendo, só para depois você começar a analisar os indicadores. Então vamos aqui nesse exemplo. Na teoria diz que os preços trabalhando acima das médias, eu tenho uma tendência de alta. Ok, então nesse meu exemplo aqui eu tenho uma tendência de alta, porque eu tenho dois candles aqui trabalhando acima das médias. E em relação a esse preço média, eu também tenho que olhar o MACD. Quando o MACD está com a boca aberta, parecendo um jacarezão com a boca aberta, e a linha branca agora eu não sei se é sobre ou sobre, mas acima, né? A linha branca acima da verde indica tendência de alta. Então, ok, aqui no gráfico 60 minutos temos uma tendência de alta. Isso permite que
a gente possa olhar agora o 10 minutos. O que é que eu olho no 10 minutos? Os preços também têm que estar acima das médias, porém a gente nunca entra esticado. Perceba esse candle, ele estica acima das médias, eu não posso entrar aqui nele, eu tenho que esperar uma correção até as médias. No momento que acontece a correção nas médias, se você também perceber, você for um cara observador feito eu, você vai perceber que é o momento que o Force Index começa a voltar a trabalhar naquela direção. Então, quando o mercado tá aqui, ó, ele caiu no momento da correção e depois, ó, ele volta a trabalhar em cima do ponto zero novamente. Então, no 10 minutos a gente precisa disso, de uma correção até as médias e o Force Index trabalhando acima do ponto zero novamente. Recapitulando, no tempo de 60 minutos precisamos de candles acima das médias e o MACD indicando aquela força para compra. No de 10 minutos precisamos dos candles trabalhando acima das médias e uma correção até elas. E o Force Index voltando a trabalhar para aquele lado. Se você estiver pensando em venda, é o oposto, né? Tempo gráfico maior, os candles trabalhando abaixo das médias e o MACD apontando força vendedora. 10 minutos, preço abaixo das médias, espera uma pernada de correção até elas e o MACD volta a trabalhar na força de venda novamente, né, abaixo do ponto zero. Dito isso, a partir do momento que o Force Index volta a trabalhar acima do ponto zero, é o momento também que geralmente aparecem os gatilhos de entrada no 2 minutos. Para eu entrar no trade, eu preciso que os candles estejam trabalhando novamente acima das médias e eu preciso enxergar um padrão de candle que fechou acima da média para o cenário comprador. Se for cenário vendedor, precisamos de um candle que feche abaixo das médias, um padrão de candle que feche abaixo das médias. Nesse caso, que estamos em um cenário comprador, precisamos de um padrão de candle que trabalhe acima das médias. Então temos esse padrão aqui, ó, que trabalhou acima das médias, o outro também trabalhou. Então você colocaria o stop aqui abaixo ou aqui. O que é que eu faço? É necessário que o stop esteja dentro do seu plano de trading, ali do seu gerenciamento. Então no meu caso eu não pego candles que me deem um stop a mais de 500 pontos. E eu só faço trades que me deem relação maior, né, do que 2 para 1 ou 2 para 1. E nos momentos de tendência isso fica claro, né, porque eu surfo a tendência toda e só saio quando de fato o preço fecha abaixo das médias, né, ou as médias cruzam, indicando uma possível correção maior. Nesse caso aqui já tinha dado 2.000 pontos, né, e acabei encerrando. Mas vamos focar aqui na didática e no ensino, né? Então, recapitulando, temos 3 tempos gráficos, o de 60, o de 10 e o de 2. No de 60, para o cenário comprador, precisamos de candles trabalhando acima da média exponencial de 20 e o MACD apontando aquela força compradora. Isso me permite olhar o 10 minutos. No 10 minutos, precisamos de candle trabalhando acima das médias e uma pernada de correção até elas. Em relação a isso, o Force Index vai estar voltando a trabalhar o ponto acima do ponto zero, indicando a força daquele movimento. E no 2 minutos, que é a entrada cirúrgica, precisamos de um padrão de candle fechando acima das médias. Não pode ser abaixo delas, tem que ser fechando acima das médias para o cenário comprador. Nesse momento eu queria agradecer a atenção de você que assistiu. Espero que eu tenha feito uma boa explicação, e por isso eu sempre digo, antes de você testar isso na sua conta real, faça um backtest,
treine toda essa relação, porque a primeiro momento você vai sentir a dificuldade, mas perceba que é um operacional que ele lhe dá vamos dizer assim, o melhor momento de você operar, o momento que de fato a tendência está acontecendo, o momento que de fato está sendo gostoso de permanecer naquela maré, naquela água. Então, isso não é recomendação de investimento, cada operação envolve um risco de perda. E eu espero que você esteja gostando dessa série, que apenas está começando, né? Nos próximos vídeos irei trazer outras aulas sobre análise técnica. Eu vou tentar me aprofundar mais nisso de topo e fundo para que todo mundo fique nivelado e a gente possa trocar essa experiência. Se inscreve no canal, deixa o teu gostei, comenta lá, coloca o que você achou, como é que você opera, como é que você vê as coisas, pra gente trocar uma experiência, uma informação, né? Eu quero deixar também a indicação de 2 canais para você estar acompanhando sobre análise técnica. Não estou ganhando nada para fazer essa indicação, mas de fato eu aprendi muita coisa com essas 3 pessoas e até hoje eu acompanho e utilizo bastante no meu operacional. Então eu gostaria de indicar o canal ali do Alex e do Mauro, né? As lives dele com a XP, o educacional da XP, e também as lives da PAN. São pessoas com bastante responsabilidade no ensino e transparência no que faz, né? Então agradeço o vídeo, um abraço, espero que o áudio tenha ficado bem melhor do que o da primeira gravação. E é isso, fiquem na paz.